De volta já aqui com Bem Assim, e olha só, viu? Quem tem bichinho de estimação sabe que o calor pode ser sim um incômodo para o animal, né? Além do desconforto, ambientes muito quentes ou abafados podem ser um risco fatal para os cães e os gatos. A elevação da temperatura corporal deles pode causar hipertermia, que é o superaquecimento, comprometendo suas funções fisiológicas e, em casos graves, levando ao óbito. Então, para nos trazer muitas dicas de como é que a gente pode aproveitar e deixar que os nossos pets, né, vivam também essa estação do verão, mas com segurança e confortáveis, é agora a doutora Paula Nunes. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço esse tema tão importante, né? Porque é uma época tão gostosa do ano como o verão, que a gente sai mais, a gente quer passear mais, a gente quer estar curtindo os lugares e quer nossos pets perto. Então a gente precisa ter os cuidados para que eles possam aproveitar tanto quanto nós, mas com segurança e tranquilidade. Verdade. Doutora, chegou o verão. Realmente é preciso ter alguns cuidados durante essa época, quando a gente tem, né, o nosso bichinho de estimação? Muito. Por quê? A gente tem que levar em consideração primeiro que o pet ele já tem uma temperatura corporal acima da nossa. Sim. Então ele já tem o corpo um pouco mais quente. E a maioria deles tem muitos pelos, né? Até o que tem o pelinho mais curto, por ser uma camadinha mais fina, sente menos, mas o que tem o pelo mais longo, né, aquela pelagem mais densa, ele já vai estar ali, vamos dizer, com um casaquinho por cima do corpo. Então, a gente tem que pensar que essa alteração de temperatura, eles vão sofrer mais do que a gente. Então, os cuidados são imprescindíveis. Esses cuidados vão desde casa, né, onde ali os pets já têm um ambiente que eles já conhecem, como também quando a gente vai para algum outro lugar, vai para fora? Exatamente. A gente tem que pensar em casa primeiro. Deixar o animal sem estar num ambiente muito abafado, nem muito quente. Se a gente for sair de casa, deixar sempre o local com a janela aberta, que tem uma corrente de vento. Deixar sempre água fresca disponível para o pet, né? Isso é muito importante para eles. Se puder, nessa época, baixar um pouco o pelo. Eu sei assim que é estética, né? A gente gosta daquele pet né, bem peludo, mas se puder baixar um pouco o pelo. E aí você resolve sair. Vamos escolher, então, horários menos quentes, né? Um horário bem cedinho na manhã, um horário já no finalzinho da tarde. Evitar os horários de pico para os pets. A gente pode usar protetor solar. É imprescindível se você for para lugares que vai estar exposto ao sol. Existem hoje roupas com proteção solar para os pets, também é interessante. Que legal. E quando você voltar dos passeios, você hidratar as patinhas dos pets, porque eles vão estar em contato, né, com a superfície mais quente. E você oferecer, hoje a gente tem muitas coisas, né? A gente tem tapetes gelados que você coloca na geladeira e depois você pode colocar para o seu pet deitar em cima e ele ali ficar confortável, né? Ele conseguir resfriar o corpo mais rápido. Então, são dicas assim que são simples, né? E você pode estar deixando o seu pet mais confortável. E muito importante, passeios mais longos, levar uma garrafinha de água para que durante aquele passeio você possa parar e oferecer um pouco para o seu pet. Muito bem, agora vamos para aquela perguntinha, né? Às vezes alguns tutores vão sair sozinhos com os pets, tem alguns lugares que não aceitam a entrada deles, deixar no carro, não deixar. Como é que a gente pode aí trazer essa conscientização, né, para quem está nos assistindo? Mara, eu falo que nunca deixar um pet dentro do carro. Eu já tive casos muito tristes que eu acompanhei, de animais que chegaram a óbito, infelizmente, por ter sido deixado dentro do carro. Então, você imagina, ele tem uma temperatura corporal mais aquecida, ele tem a camada de pelos e ele vai estar num carro que na hora que você não vai poder deixar o carro inteiro aberto, né? Sim. Se você vai sair, esse caso foi no shopping aqui de Maceió. Eles precisaram entrar para resolver algo no shopping e deixar o pet dentro do carro. Então, ali funciona como uma estufa. Imagina. Então, além de tudo, a ansiedade do animal, né? Eu fiquei sozinho, meu dono vai voltar. Então, junta a ansiedade, aumento da temperatura, aquele abafado, o animal tem, né, esse aumento de temperatura e ele pode chegar a óbito sim. Então, nunca. Ótimo. Então, doutora, eu também queria que a gente pudesse trazer aqui alguns sinais e sintomas de que talvez o pet esteja passando mal, né, com as altas temperaturas, até para que os tutores eles fiquem bastante alertas. Então, vamos lá. O principal que você vai notar é a respiração ofegante. Aquela respiração mais curta. O cão, você nota que ele está uma respiração cansada,
Você nota muito também a língua muito exposta, a língua para fora o tempo todo. Então, ele está tentando ali melhorar a temperatura corporal. Então, o pet, ele tenta deitar, procurar lugares mais frios e deitar com a barriguinha encostada no chão. Sim. Ele está tentando ali resfriar o corpo. Então, se você estiver num passeio, ver seu animal muito agitado, muito ofegante, a língua muito exposta, o que é que você pode fazer de imediato? Você pode pegar uma garrafa de água ou um pano, uma toalha, molhar e colocar por cima do seu animal, para tentar baixar aquela temperatura o mais rápido que você puder e você não deixar que o cão chegue a ter um quadro mais grave, precise ser internado e corra risco de vida. Sim. Agora vamos para as dicas de como é que eles podem aproveitar bastante essa estação. Passeio nos horários certos, né? Acho que essa é uma dica bem essencial. Essa é bem essencial. Como serve para a gente, né? A gente deve evitar o sol, né? Nos períodos mais quentes. E os nossos pets, vamos cedinho, é um horário tão gostoso, né? Tem menos jeito, eles aproveitam mais, passeiam mais tranquilos e fazem aquela caminhada que é tão importante sem ficar superaquecido. Muito bem. Água fresca à vontade? À vontade. Lembrar de sempre trocar, deixar ela sempre numa temperatura um pouco mais fria, né? Do frio para o gelado. Sim. E levar sempre a água para onde você for. Principalmente, você vê que aquele passeio vai demorar ali 20, 30 minutos, leva a aguinha dele, aquelas squeezes tão bonitas que hoje tem, você ali no meio do caminho oferece, e se você esquecer, você pode comprar de repente até uma água de coco geladinha e oferecer para ele no passeio. Já ia perguntar isso, a água de coco está liberada? Está liberada. A gente evita, a gente pede para evitar que dê constantemente, todos os dias, o dia inteiro, né? Porque eles amam água de coco, mas você dando esporadicamente ali, 2, 3 vezes da semana, eles vão amar e é super saudável. Muito bem. Frutas, quais que estão liberadas? Olha, frutas, a maioria estão liberadas, tá? Mas eu vou selecionar. Eu gosto de melão, que é uma fruta que tem muita água, serve para hidratar o seu pet. Melancia, melão, essas frutas são essenciais. Banana pode, mas ela não refresca tanto. Sim. O que eu sempre gosto de falar, que é uma fruta que a gente costuma comer muito, é a uva, que essa não pode nunca ser dada a pet. Essa não pode de jeito nenhum, né? Essa não. Mas vamos lá, melão, mamão, melancia, morango, essencial. Eles amam. Liberado. Pode fazer picolé também, tá? Com essas frutas. Bater com água, colocar no congelador e oferecer para refrescar o pet. Que legal, gente. Tá. Manter o animal sempre em ambiente fresco também é algo bom, né? Algo bom, eles amam. Inclusive, se puder ter a corrente de vento, eles sempre procuram a corrente de vento. Seja a janela aberta, seja o ventilador, seja até o ar-condicionado. Eles sempre se direcionam porque eles precisam realmente se refrescar. Tá. Fazer uma tosa? Ideal. Você até falou, né, inclusive? Eu falei, porque normalmente as pessoas prezam pela estética, né? Porque Sim. é bonito o animal de pelo longo. Mas a gente poder pensar assim, que ele vai estar no verão mais confortável, né, com aquele pelinho. Isso até a tosa verão, né? Que é uma tosa super charmosa, não fica tão curto, mas não é aquele pelo tão longo e ele consegue ficar mais fresquinho nessa época. Tá. Toalha molhada no pet. E aí, é bom, não é? Eu já vi muita gente fazendo isso na internet. Então, a toalha molhada, a gente pode usar em casos extremos, né? No caso que você acha que o animal está super aquecido e ele está passando mal. Aí eu posso molhar uma toalha, encharcar a toalha e envolver o animal para que essa temperatura baixe mais rápido. Mas eu não posso deixar uma toalha molhada sempre. Sim. Porque a umidade, em contato com o pelo e com a pele, ela vai desenvolver ali fungos. Então, ele vai ter problemas de pele devido a essa umidade. Aí você prefere colocar o tapete gelado, porque ele é uma estrutura de plástico, né? Então, ele vai ter aquela temperatura super gostosa, gelada, mas o animal não vai estar molhando o pelo e causando essa umidade na pele. Muito bem. Cães idosos e cães de focinho achatado. Precisa ali ter mais cuidadinho? Muito mais, né? A gente, quando vai chegando a uma idade, né, mais avançada, na fase dos idosos mesmo, ele não consegue regular tão bem a temperatura corporal como um animal mais jovem. Então, ele pode superaquecer mais rápido, como ele pode essa temperatura cair mais rápido. Então, é um animal que você tem que ter aquele cuidado especial com ele. E os de focinho achatado, pela própria constituição anatômica do focinho, a respiração já é mais dificultosa. Então, ele já tem aquela dificuldade maior de respirar. Então, imagine que já tem uma dificuldade a mais num ambiente superaquecido, num ambiente de estresse, num ambiente de excitação. Então, esses pets, a gente tem que estar sempre de olho neles. Muito bem. Você falou sobre o picolé de frutas, né? Eu tinha anotado aqui sobre o picolé para gatos, que é o picolé de sachê. Tá valendo a pena também?
tá valendo. O que eu sempre peço para as pessoas terem cuidado é que, às vezes, os sachês, dependendo dos sachês, ele pode ter uma quantidade muito alta de sódio. Sim. Então, às vezes, fazer o picolé do sachê... Vai dar mais sede. Você vai ter, o animal vai ter mais sede, você vai ter que oferecer mais água e você não pode oferecer sempre, porque aí você pode ter, no futuro, problemas renais por conta desse excesso de sódio. Então, preferir sempre os petiscos naturais e eles sim, você pode congelar e fazer o petisco que eles vão amar. E fazer o picolézinho de frutas também, né? Fruta com água, congelador. Fruta com água, congelador e eles amam. É impressionante. Eu não sei se a mistura, né, do gosto com aquela temperatura gelada dessa época que a gente está sofrendo com o calor, né? Muito então bem. É fantástico para eles. Doutora Paula, qual que é a grande mensagem ou as principais dicas, então, que ficam para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Olha, a principal dica é você pensar que o verão é uma época maravilhosa, que a gente deve aproveitar muito com os nossos pets, mas com responsabilidade. Então, atenção nele, água fresca, né? Os cuidados essenciais que eu coloquei aqui, para que você possa curtir uma época tão gostosa como essa, junto do seu pet, com tranquilidade, com segurança e sair todo mundo feliz, sem problema nenhum de saúde. Muito bem. Quem quiser saber muito mais, como é que pode entrar em contato? Como é que pode ter acesso aí pelas redes sociais? Pronto, pode me procurar. Eu sempre respondo a todas as perguntas pelo meu Instagram pessoal, que é doutora Paula Animal Amigo, e pelo Instagram da clínica, que é @animal.amigo. Estou à disposição de vocês. Animal.amigo, doutora Paula, Animal Amigo. Você pode correr lá agora no Instagram, acompanhar esses perfis e ficar por dentro de tudo que acontece ali, né, na clínica e também, claro, de muitas dicas para os seus pets. Obrigada pela sua participação sempre aqui junto com a gente. Foi um prazer. Ai, bom demais tê-la aqui. Bom dia. Bom dia. E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco vem ele, Flávio Cansação, com a sua coluna Arrasa. Eu volto já.